Conversar, Doti. Bora. Um homem do shape. Como você começou sua jornada na fabricação de pranchas de surf e como isso evoluiu para a criação de um modelo específico para o kitesurf? Nossa, aí a jornada começou, né, que nem eu estava falando pro Alex, com a máquina de shape, que foi que a gente teve a ideia de comprar uma máquina de shape para prestar o serviço para os shapers que até então não tinham condições de ter uma máquina, né? Mesmo porque era algo tão novo e as pessoas não queriam investir naquilo na época, né? Então a ideia era chegar numa fábrica, conversar com o shaper, para que ele comprasse um programa de computador e passasse tudo que ele sabia de sala de shape, de anos shapeando à mão, para dentro de um computador que teria uma máquina que faria essa leitura e replicaria para ele. Então isso foi em 2001, 2002, que a gente começou a fazer esse tipo de serviço, né? E não foi muito como a gente queria, né? Porque existiu muita resistência por parte deles, né? Para essa parte de Questão de investimento. investimento, e tinha aquela filosofia de que prancha feita à máquina era uma porcaria, prancha feita à mão era uma arte e tudo mais. Não deixo de achar também que seja uma arte, porém a máquina, a ideia que eu tinha que passar era que a máquina não veio para produção e nem para tomar o lugar deles, né? E sim melhorar o serviço deles. A qualidade se dá através de uma réplica de uma prancha, né? Porque é muito difícil talvez a pessoa fazendo a prancha na mão e depois ele conseguir replicar essa prancha. Principalmente para um cliente que de repente volte na sua fábrica daqui 2 ou 3 anos e em cima daquela prancha ele vem com pequenos detalhes que ele gostaria de estar ajustando. Isso ficava um pouco inviável, né? Era meio que uma enganação. Então todo mundo teve a prancha mágica e depois foi seco pedir para fazer outra prancha e aí não vinha aquela prancha mágica e a pessoa ficava com muita dúvida, né, do que estava acontecendo, porque a prancha era de um jeito, hoje já não é mais de outro, já não funciona mais como aquela. E com isso o que eu queria passar para eles era essa garantia para o seu cliente, mesmo porque os gringos já vinham né, usando essa tecnologia para isso, né, focado nisso. Por mais que tenha sido um brasileiro que tenha inventado a máquina, os gringos acabaram usando ela antes da maioria dos brasileiros. Foi o Luciano Leão nessa fase aí? O Luciano Leão foi o inventor da máquina e a partir dali teve o Johnny Cabianca, que fazia esse serviço que eu fiz em São Paulo e Litoral, que ele foi para a Europa e auxiliava as pessoas que compravam o programa fora do país. Os principais desafios que você enfrentou desenvolver o software e a máquina para usar os blocos? Usinar. Esse daí foi um grande desafio pra gente, porque até então os blocos eram feitos para shapear na mão, né? Então eles eram mais finos, já vinham numa curva meio padrão, então ele tinha pouco espaço para mudanças ali, e aí eles não entravam na máquina. E essa primeira máquina ela exigia 3 polegadas de sobra. Por exemplo, a gente ia fazer uma 6.0, tinha que ter um bloco ali de 6.3, 6.4. Então já era muito material jogado fora, né? E isso aí acabava atrasando bastante a produção. Eu comecei a usinar as pranchas da Sharpie, eu fazia as Sharpie, usinava as Sharpie em São Paulo, Surf Prescription, e mais alguns shapers locais que tinham lá, da cidade de São Paulo. E aí começou que nenhum bloco entrava, cada um tinha uma curva diferente e os blocos não entravam, né? Então essa foi a época que a gente entrou em contato com a Texel e eles fizeram um plug especial para a máquina, que era um bloco com uma espessura a mais, ele tinha um pouco mais de área e espessura na ponta, onde a máquina entrava bastante para fazer o rocker da prancha. E aí foi
eles foram melhorando isso. Hoje em dia tem um monte de tipo de bloco e até é bem perfeito para a máquina, assim. Tudo mais, hoje está muito mais voltado para uma máquina do que para alguém shapear na mão, né? Isso faz quanto tempo isso tudo? 2001, tu falou, né? 2001 que a gente começou com poucos isso. anos, né? Faz 22 anos mais ou menos que a gente está aí. Depois veio toda a evolução da máquina de shape, né? Que veio para a máquina 3D, que já era outro programa de computador, ele já aprimorava muito mais, caimento de borda e tudo mais. Que mesmo com aquela outra máquina, a gente chegou a um problema que era a borda. A borda ali, ela vinha quadrada, né? Então, esse cara que estava na sala de shape na parte da manhã, ele ia fazer um belo acabamento, a parte da tarde o cara já estava cansado, já começava a dar diferença nas bordas, né? Então, a máquina que arredondava a borda já matava essa parte também, então tirava mais ainda a subjetividade humana, né? Porque a gente consegue fazer e daquele jeito vem. Então, assim, eu acredito que hoje até uns 93%, 90% a máquina finaliza para você. Tudo. Mas ainda o cara é bem capaz de estragar a prancha toda nos 10%, né? Por isso existe muito backshape, né? Das pranchas gringas são feitas assim, eles mandam o designer corta aqui no Brasil e vai para a sala para um backshaper, né? Às vezes esse alinhamento entre o backshaper e o dono da marca, o shaper, precisa estar bem apurado, senão são muitas diferenças, já que eles vendem pela internet que é um modelo de prancha, né? Um modelo de prancha é diferente do que... Ele tem que ser replicado sempre, né? Ele tem que ser replicado, e a máquina, ela tem umas variações, né? Então, se o cara não está atento ali, nessa pequena variação, o modelo que era para ser X, ela é X mais Y. E aí a pessoa não encontra o porquê, já que ele leu na internet, ele encontrou o modelo dele, pode ter usado até 2 vezes já aquele modelo, e ele fala, cara, esse modelo funciona demais. Então, agora eu encontrei. E aí ele vai numa loja, compra, vai para a água e não se sente como... E aí vai entrar um monte de coisa, que desde colocação de quilha, que vai bastante coisa. É uma adaptação. É uma adaptação. Como a molécula da água se tornou o logotipo da sua marca? Existe algum significado especial por trás disso? Sim, existe. Já me remete à minha época de faculdade, né? Eu fiz engenharia ambiental, né? Na época, a minha fábrica, eles brincavam que parecia um escritório de médico, de odontológico, porque até a minha sala de pintura não tinha uma gota de tinta, né? Já que eu bolei um esquema de experimentar as tintas, elas caíam num pote, esses potes a gente... Primeiro que ele demorava muito para encher, e depois que enchia, tinha um destinamento correto, né? Geralmente é incineração. Então a história da molécula começou assim, porque o meu primeiro logotipo eu queria que remetesse a uma ideia de movimento, algo que andasse, né? E foi numa época legal porque o fundo da prancha, quando polido em uma superfície lisa e muito lisa, sem nenhuma rugosidade, a água não para. E quando a superfície tem uma pequena porosidade, a água tende a ficar acumulada na superfície. Como se fosse uma impermeabilização. Como se fosse uma impermeabilização. E o que é interessante é que a resistência da água com a água, que seria a água e a superfície de água, ela é muito menor do que o arraste da prancha, da resina, diretamente na água. Se é uma parte polida, tende a segurar pouca água, né, na rugosidade, então tende a ter uma resistência mecânica diferente. Então você não pole as pranchas? As pranchas polidas, já perceberam que elas nunca são usadas em alta performance, nem por surfistas de alto nível, porque elas têm esse problema, elas são mais lentas,
mais devagar. Seria mais ou menos isso. Justamente o contrário que Parece que é ao contrário, mas não, né? Então a ideia da molécula veio porque é uma molécula rolando sobre outra molécula que é o que dá maior velocidade. Então o desenho é mais ou menos isso. É. Legal. E tem, o significado da água é infinito, né? Sim. Então, achei ele interessante. Fora que assim, marcava bem, né? Você olhava de longe, você olha de longe a molécula, dá pra... E ficou legal porque pegou o nome também, né? Pega Sim, o nome junto, também é o nome. depois O DOT, Qual a diferença entre o processo de fabricação de uma prancha de surf convencional e uma prancha de kite wave? Quais são os principais pontos que serem considerados? Assim, sobre designer da prancha, né? Acredito que a prancha de kite ela tem menos curva, ela pode ser uma prancha menor, ela não precisa ser uma prancha que tenha tanta flutuabilidade, de acordo com... Tipo, é muito importante que uma prancha de surf seja ideal para o peso da pessoa, né? Sim. Já no kite, conversando com o Diego e tudo mais, depende da velocidade do vento, talvez a espessura da prancha não faça tanta diferença. Tu diz a espessura, a grossura dela. Sim, a espessura, a grossura. E também a curvatura, que seria o rocker, né? Que não tem a parte de descer a onda, que seria na remada você descer uma onda, essa parte do bico, a curvatura da prancha, como que faz que ela não entre. Então ele também já fica isento disso, né? Já que ele está sempre já com muita velocidade e então ele está sempre como se ele estivesse sempre apoiado, né? Então ele não usa muito a curvatura da prancha. É claro que ela influencia, né? Mas não para ser como uma prancha de surf convencional. E em relação à resistência da prancha, ela pode ser feita de várias formas, né? Geralmente uma prancha de surf ela vai 2 tecidos em cima e um embaixo. A gente está usando agora 3 tecidos em cima, 2 embaixo, né? Sendo que um de cada ele tem uma espessura um pouco maior do que os outros. Para dar uma resistência legal, já que a prancha de EPS ela já é bem leve, né? Então não influencia tanto, a prancha já fica com uma resistência boa. Existe o uso do carbono também, mas aí é bem relativo, já que eu tenho muita... O carbono, ele existe, a resistência real do carbono ela é na vertical, né? Ela não é na diagonal. Então, já fizemos alguns testes onde a gente quebra da mesma forma que um tecido normal. E assim a gente não consegue quebrar. Claro. Né? Então ele é feito para agir dessa forma. Mas claro que dá uma resistência a mais, né? Uma estética e também às vezes na prancha sem longarina a gente consegue com o carbono ter pontos de torções diferentes. Tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Sim, que é o que eles precisam bastante, né? Que é a flexibilidade. Então existe gente fazendo prancha bastante forte e dura, né? Mas aí perde no flex. Então eu adoro fazer prancha para alta performance, porque eles não estão nem aí se vai quebrar ou não a prancha, eles querem muita performance na prancha. Né? E acho que tem que ter um equilíbrio nos custos e valores para que a pessoa possa explorar um pouco mais a parte das pranchas dele e não ficar sempre numa prancha só. Então ele tendo a opção de ter 3 ou 4 pranchas para tamanhos diferentes, para objetivo diferente com a prancha, é legal também. Por isso que eu acho que às vezes os valores impactam um pouco e as pessoas ficam, né, com a cabeça muito no que aquele outro está usando. Mas no fim a prancha de surf ela é comum. Ela só não é comum para aqueles que chegam próximo ao shaper e fazem do shaper uma ferramenta. Então, assim, o kitesurfista ele deixa muito na mão, que eu percebo, do que aquele usou, do que tá bom, do que não tá bom, aquele já usou, tem esse modelo que é bom, mas a partir do momento que ele entra na peculiaridade dele, ele vai ter um desempenho bem maior. Então, por isso que eu gosto da alta performance, ela faz a diferença, né?
eles formam os formadores de opinião aí, né? Também que usam vários Alta tipos de performance é alta performance. Exato. Como tem sido a parceria com o velejador Diego Rodrigues, da Ocean Ride Surf, e o desenvolvimento das pranchas de kite wave? Tem sido legal porque ele vem me trazendo coisas novas, né? Além de que ele tem um nível legal, ele é um bom kitesurfista, ele me traz a necessidade daquele que não é um bom kitesurfista e está no início. Ele te passa as informações. Ele consegue me passar bastante informação sobre como ser feitas as pranchas, né? Para um cara... Um feedback para ti. Um cara profissional, um cara intermediário, um iniciante, ou tenha um peso a mais, e aí ele vai falando como que deve ser feita a prancha. Então, é uma relação que a gente está começando agora e acho que tem tudo para... Porque quando a pessoa entende o que eu apresento para ela, que seria aqui na parte de programação da prancha, ela sente que não depende mais só do shaper. Ela vai precisar opinar bastante a partir da sua segunda, terceira prancha. A pessoa tem o feeling dela, né? Também. Senão eu travo aqui, cara. Né? Eu travo, a prancha tá boa, legal, travei aqui, o designer é esse, pronto, mas não é assim que funciona, porque se for assim que funciona, provavelmente ele vai parar e não vai mais evoluir, né? Se ele estiver evoluindo, ele vai estar sempre gerando curiosidade na cabeça dele, de, puxa, se tivesse assim, a rabeta se fosse essa, se fosse uma rabeta redonda, um swallow, uma rabeta mais larga, reta. E aí ele vai criando a opinião própria dele de acordo com o que ele vai usando. Porque é muito legal que a gente pegar o Diego e pegar um outro Diego, os dois vão ter opinião completamente diferente sobre as pranchas. Então, para mim, isso não é muito legal, por causa que eu não consigo elaborar um modelo exato, por causa que ele tem 1,72 e pesa 70 e poucos quilos, calça tanto, e aí, sabe, eu não consigo enxergar o mesmo modelo de prancha servindo para os dois e eles também não aceitariam. Então, os modelos se chocam ali. Detalhes que é particular de cada pessoa. Sim, quando a pessoa tem um nível bom, ele vai logo perceber que ele vai precisar opinar na prancha dele. E aí ele tendo confiança no seu shaper, sabendo usar a ferramenta, aí ele vai ter um bom desempenho, com certeza. E o Dieguinho é fera no kite wave, né? Nossa, o Dieguinho manda muito bem. E ele também é didático, então ele tem a noção do quanto a pessoa pode evoluir com uma prancha com alguns detalhes diferentes. Isso que eu achei legal nele. Ele consegue ter essa visão, ele tem, e ele é um prazer para ele ensinar outra pessoa. Então, quando eu enxerguei isso, eu achei que ele seria um cara interessante. Porque só eu para falar isso que eu estou falando é muito tempo, né, cara? E não é todo mundo. As pessoas hoje são muito ansiosas, eles querem tudo pronto. Então, quando você tem que trabalhar para alguma coisa ficar um pouco melhor, as pessoas não querem muito saber disso. Quais são os benefícios e características únicas do modelo de prancha de kite wave que você está desenvolvendo? A característica da prancha que a gente está explorando agora é não ser uma prancha com a borda muito caída, muito... eles dizem mais faca, assim. A gente prefere um boxzinho, que seria mais redondinho. Um single concave bem leve na prancha inteira do bico à rabeta. Acho que a colocação de quilha é muito importante. Ele até me perguntou por que a gente não pôs 5 copinhos para a gente poder estar usando uma triquilha e uma quadre, né, na mesma prancha. Primeiro que, assim, eu acho que os 5 copinhos, Futures, como eles gostam de usar, que é um pouco mais resistente, ela tira um pouco da flexibilidade traseira da prancha. Se a gente pegar uma prancha no isopor e furar os copinhos, a gente vai ver que a gente consegue descer bastante o bloco, né? Ele faz assim bastante, ele é bem flex. Quando a gente trava com os copinhos e a resina, a gente já percebe que ele já enrijece a rabeta. Com 5 copinhos enrijece muito mais.
Mas não foi só por isso, mas o motivo maior é que a quadriquilha, quando ela é usada, ela precisa ter uma configuração, onde eu não consigo fazer a mesma configuração numa triquilha. Porque a quadriquilha vai levar em consideração a distância das duas traseiras das duas dianteiras. E a triquilha, as duas dianteiras e uma só traseira, né? Se eu faço a instalação para que funcione bem a triquilha, ela não vai ficar legal na quadriquilha. Entendi. Principalmente na prancha dele que é pequena, uma 5.3, então ia ficar um conjunto um pouquinho desuniforme. A gente optou por triquilha agora, e quando ele voltar agora da viagem, para pegar alguns mais tubo aqui, vamos testar umas quadriquilha um pouco mais Mas ele tá com a veloz. triquilha agora. Agora está com triquilha. Mas geralmente é triquilha que se usa, não? Ou tem... Cada shape tem uma condição, né? Geralmente eu vejo mais triquilha, né? Geralmente sim. Difícil, Quando ele vai para uma prancha, geralmente ele quer uma performance. Mas é aquilo, né? A gente conseguiria ter uma quadriquilha com bastante velocidade, uma onda um pouco mais rápida e para frente, né? Acho que fica legal. Você poderia nos contar um pouco sobre o software que criou para auxiliar no processo de design e fabricação das pranchas de Kitewave? Eu não criei o software, né? A criação é um programa que é universal. Ele funciona em todas as máquinas que fazem a leitura do Shape 3D. E o que acontece é que a gente tem... a diferença desse programa para o anterior é que a gente tem liberdade de fazer tudo. Ela não é programado para prancha de surf. A gente pode estar fazendo um zigue-zague na borda e ela vai fazer. Então, infinitas O design, funções. você pilotando o mouse lá, você consegue fazer o shape que você quer, que o rider tem. Sim. Eu consigo fazer a prancha que eu quiser na parte da... Por exemplo, essa aqui é a cara do programa, né? Vou mostrar um pouquinho, que é interessante e legal de ver. É legal pra gente dar uma... Geralmente cada surfista que vem aqui, a gente atribui um designer a ele, ao nome dele, que é a prancha que ele vem usando. Por exemplo, o Diego aqui, a gente está aqui, ó. Não sei se dá para dar muita noção, mas aqui a gente vai trabalhar outline. Poderíamos estar fazendo o que quisesse aqui. Pega quer o bico, ele quer estreitar um pouquinho mais o bico, entendeu? Quer aumentar um pouquinho mais. Então, muito simples. A gente tem a tabela de medidas, onde a gente vai trabalhando ponto a ponto, né? Mais interessante aqui, que nem eu falei, que é a borda, né, cara? Às vezes o cara quer uma borda mais cheia. Ele tinha vindo com uma prancha mais com a borda mais assim, que a gente resolveu tirar, né? Acredito que aqui para iniciante seria legal manter a altura, né? E um afinamento só na borda. Mas como o Diego já tem um surf, cara, e eu acho que essa parte não necessita. Então a gente tirou todo esse volume da prancha e fez a borda mais convencional. Desse jeito aí. Eu vi a foto do Dieguinho, ficou bem legal. Parte do rocker, né? O fundo da prancha aqui, que a gente consegue alterar também. Fazer o fundo que quiser aqui, ó. Por exemplo, fazer aqui um super double concave, alguma coisa assim. Então, é infinito aqui. Para criação é infinito, né? Basta as pessoas saberem o que quer e vir com as ideias deles, né? Porque pra gente não tem mistério. Eu mexo nesse programa há bastante tempo já e não tem segredo nenhum, é criação, né? Sempre optei por criar os meus próprios designers,
eu tinha tudo na mão fácil, né, cara? Eu usinava para essas pessoas, para várias pranchas aí, mas nunca tive a curiosidade de usar a prancha dos outros, já que não ia ter o desenho para eu poder fazer as alterações para a minha segunda prancha. Então, não era totalmente, não tinha interesse nisso. Então, a criação de designer seria o meu papel fundamental aqui, né? Como você vê o futuro das pranchas de kite wave? Quais são as tendências e inovações que podemos esperar dessa área? Eu acho que o futuro, assim como todos os tipos de prancha, eles tendem ter, como eu tinha dito, né, a produção e a venda imediata, a prancha pronta, ela agrada mais o mercado hoje, né? Então eu acho que a produção tende a se afunilar para as melhores fábricas, tanto na produção da prestação de serviço de laminação, que é uma fábrica hoje faz 5 a 10 marcas de prancha. E dessa forma. A mão de obra também, que vem sendo bastante escassa, né, na parte de produção de prancha, na laminação e tudo mais. Então acho que vai afunilando. O mercado tem espaço para todo mundo, mas para quem quer trabalhar direito. Quando a pessoa entra nesse mercado para fazer uma pranchinha para um amigo ou para outro, muito provavelmente ele só atrapalha o mercado, né? Ele acaba não tendo evolução própria, ele acaba não tendo a valorização do seu amigo, que está fazendo ali às vezes por benefício de um custo menor e tudo mais. Mas daí vai a qualidade também. A qualidade compromete. Os materiais, eles vêm mudando, toda hora vem mudando o material, a qualidade dos materiais. Primeiro a gente tinha um poliuretano muito bom, né? O poliuretano vem sendo dificultado, né, no mundo. Nos Estados Unidos já fecharam a Clark Foam, abriram outra fábrica no México, e aí eles passam os blocos porque os órgãos ambientais já não estão mais permitindo a fabricação do poliuretano por causa do destinamento final, né, que não tem. Existem uns projetos para usar na moagem, para fazer na construção civil, mas é muito pouco, então ninguém investe nisso. Então eles acabaram decidindo que o EPS é o futuro, né? Eu prefiro shapear uma prancha de PU, acredito que o formato é muito mais perfeito, né? Mas o EPS vem tomando. E aí o EPS já tem assim, tipo, 3 a 4 densidades diferentes, que são um bloco mais leve, um bloco mais forte, um pouco mais pesado, e assim tá. Eles estão caminhando para isso daí. Quais são os materiais mais utilizados na fabricação das pranchas de kite wave e por quê? O tecido, né? Fibra de vidro, o EPS mesmo. Isso para as pranchas de kite wave, né? Para kite wave, sim. É como uma prancha de surf normal, só que ela vai um pouco mais de tecido, né? Para ela ficar um pouco mais rígida. Mas é isso. Não tem muita diferença, só mais é o tecido mesmo. É o tecido, o poliuretano, o EPS, os retalhos que geram. Aqui em Florianópolis a gente tem destina para uma incineradora, né? O cara vem recolher na fábrica de tempo em tempo. A gente mais uma ou duas fábricas que fazem isso. O resto, infelizmente, ainda jogam no lixo comum, né? Porque não tem o que fazer, né? Então, por isso que eu digo, vai afunilando para grandes empresas. Mas aqui em Florianópolis sabe que tem cerca de 200 e tantas oficinas de prancha, né? Sim. É o segundo lugar no mundo com que maior tem quantidade de oficinas depois da Califórnia. Exato, tem muita fábrica aqui. E apesar de ter bastante fabricante, não é onde se produz mais prancha. Acredito que São Paulo esteja produzindo muito mais prancha, né? A cidade de São Paulo. Tem muita fábrica produzindo bastante prancha lá. Como você equilibra a necessidade
de durabilidade e desempenho nas pranchas de kite wave? Quais são os principais fatores a serem considerados nesse aspecto? Então, primeiramente eu gosto de avaliar o cliente, porque geralmente tem pessoas que veio aqui, quer fazer uma prancha e quer que essa prancha dure 2, 3 anos, normal. E tem gente que sabe que uma prancha legal, bem flexível e boa, provavelmente ela não dure mais que 3 a 4 meses para uma pessoa que tem um surf muito bom, né? Porque ele vai pedir a prancha mais leve, ele vai... Bom, só que assim, mesmo essa pessoa que quer essa prancha mais leve, ele aceitou que a prancha vai durar menos, ele não gosta que a prancha dele quebre rápido e nem que amasse muito rápido. Então o meu leve seria o forte para eles. E a outra que é a durabilidade, uma prancha muito resistente. Aí eu vou fazer com 4 tecidos em cima, 3 embaixo, numa resina de epóxi de qualidade boa. E um bloco com longarina de EPS com alta densidade, que seria eles chamam de microcélula, né? Porque as bolinhas são tão pequenininhas, sabe? Antigamente aquelas bolotas assim, parecia uma caixa de isopor de então por isso tinha aquela ideia, né, que a resina entra no bico, sai na rabeta, porque tinha muito ar dentro, então tinha muito lugar por onde a água correr e infiltrar também. Essas de alta densidade não, elas já são uns blocos bem mais firmes, bem mais rígidos e não tem muito espaço para água, né? E quando infiltra a água pesa, né? Fica pesada. Ela prancha, pesa. né? Esses novos blocos eles vêm diminuindo isso, né? Eles até estavam usando um bloco diferente, sabe aquele bloco que vem frios ou que você compra no supermercado e vem uma bandejinha que é impermeável? Eles estavam usando aquele bloco não umedece, né? Só que ele é muito duro. Para shapear ele é muito duro, muito difícil aquele material. E aí que estão diminuindo, estão mais usando o EPS com alta densidade, que seria esse mais rígido, e tá chegando num produto bem bom também. Acho que é isso. Então, assim, o cara que quer uma prancha leve, eu faria uma prancha pesada. Não pesada, mas uma prancha como se fosse comum, normal. E para a pessoa que quer uma prancha resistente, uma prancha super resistente. A não ser que seja um competidor e ele queira algo super diferenciado. E aí a gente vai usar os materiais que vão deixar a prancha mais flexível e leve. Além das pranchas de kite wave, você tem planos de expandir sua linha de produtos para outros tipos de prancha ou equipamentos relacionados ao surf? Eu faço hoje prancha de surf em geral, né? Desde prancha de iniciante até prancha de alta performance, né? Tem o Ian Casal, que é daqui, que vem usando bastante minhas pranchas. E eu faço bastante sup, né? Tô fazendo alguns foil agora. Foil também? Foil também, que eu acho que é legal, porque tem o wing foil que tá bem legal também. Então, ela é bicampeã do kite foil. Que legal. Minha prancha é alta performance. A minha prancha é alta performance. Tem um foil aqui. Por isso que eu te falei, o negócio é alta performance. Alta performance é alta performance, né? A prancha é alta performance. Que legal. Mas aí tu faz prancha de kite foil também ou só de... Porque tem o surf foil, né? Tem o tow foil, tem o wing foil, kite foil, então tem E aí, assim, eu queria essa daqui que era... legal. Sabe, aquela mais buchudinha, redondinha. E assim, ela, a partir dela ou do que o cliente está buscando, a gente vai sair. Sim. E tu faz a prancha, e tu faz a asa também? Não. Não, aí a asa não. Aí, geralmente eu vou estar indicando o Oaks ali. O Adrian Karadec. Que a gente, ele é o... Geralmente eu faço para ele, porque ele é mais especialista nisso, né? O Adrian é o fera. Então, desenhar isso aqui também é muito interessante, porque tem vários pontos, ela difere muito de uma prancha de surf normal, né?
Mas como pra gente isso aqui é igual videogame, né? Não tem, se precisar desenhar um carro aqui, a gente desenha. Mas legal, poxa, prancha de foil. Então quem faz as asas é o Adrien Karadec. Eu só recomendo, né? Eu só recomendo. Ele é o que faz realmente as asas, é ele mesmo. É ele que está fazendo, ele faz um bom serviço. Exatamente. Está fazendo um ótimo trabalho. Tá. Como você vê o cenário do kitesurf no Brasil, especialmente em Florianópolis? Existem desafios específicos, oportunidades promissoras nessa região? Eu acredito que sim. Acredito que as pessoas estão cada vez mais interessadas, né? Assim como no surf também. A diferença é que do kite tem como você estar treinando em lugar que não tem onda. Então isso facilita muito a entrada de um iniciante no esporte, né? Bem diferente do mar, que tem a sua complexidade, né? Tem sua necessidade do seu físico e tudo mais. Então, às vezes, a entrada para o esporte, para o kite, eu acho que é um pouco mais suave. Então, a partir de que ele tem a lagoa para ele estar treinando, para ele estar manejando a pipa e pegando a intimidade com o equipamento, eu acho que isso daí favorece bastante. E tem as condições aqui, né, do riozinho, que bastante gente vem de fora para pegar aí, que tem uma condição bem interessante, né, que com vento sul, né, tem tubo também. Então acho que é um lugar de prato cheio. A gente adora o vento sul. E tu sabe que a mulherada tá toda na kite wave, né? Eu vi. A mulherada tá arrebentando nas ondas aí. Espero estar fazendo prancha para elas todas. Com certeza. A mulherada tá invadindo a praia. Tá invadindo tudo, tá bem. Quais são os conselhos que você daria para aqueles que desejam entrar no ramo da fabricação de pranchas de surf ou kitesurf? Qual conselho você daria? Meu primeiro conselho que eu daria era para ele, antes de tirar as coisas de um quartinho do fundo da casa dele e começar a fazer, estudasse o mercado e visse as probabilidades em questão financeira e tempo, objetivo, como ele está inserido. Esse mercado ele é muito de, como se diz, indicações. Ele é bastante de indicação. Boca a boca é muito forte. Então ele sabendo que uma empresa num lugar como Florianópolis, vamos falar daqui, acredito que de 5 a 10 anos para ele estar começando a sentir o que é o mercado de prancha. E se ele tiver essa coragem e disponibilidade de tempo e paciência e foco no que é importante, que seria a qualidade, não nos seus valores, e sim no que ele quer realmente para uma marca dele, né? Porque no fim, como a gente diz que está afunilando para grandes empresas, como tudo, né, como um mercado em geral, ele vai sempre tender para aquele que tem mais disposição de capital para fazer o marketing do seu produto. Então, tomar um pouco de cuidado com isso também, porque ele vai sair bem do que a gente conversou agora, né? Porque ele não tem paciência para essas coisas. O mercado não tem paciência. Então, isso é para poucas pessoas, né? Mas essas poucas pessoas que queiram fazer o trabalho bem feito, de aprimoramento e acompanhamento, esses eu vou estar sempre de porta aberta para servir. Porque até inserir no mercado, ser conhecido, né, é um desafio também. É um desafio. É um desafio. Exato. Começar do nada e tem que entrar no mercado disputando com outras marcas que já têm nome, né? É interessante, né, que, por exemplo, o Márcio Zouve, da Sharpai, por exemplo, ele foi começar a fazer prancha como os seus concorrentes de hoje, que agora ele chegou numa altura de concorrer com certas marcas, que ele não teria como sem o Felipe Toledo.
entende? Existe algumas chaves nesse mercado que é o que vai te dar a abertura. O Johnny mesmo, que fazia aquele trabalho de estar auxiliando os shapers e tudo mais, sempre veio fazendo trabalho em paralelo com alguns surfistas. Hoje ele é do Gabriel Medina. Né? Hoje ele é do Gabriel Medina, então deu super certo. E também o surfista precisa ficar bem atento que quanto mais próximo ao shaper, isso está bem nítido agora para o brasileiro, que é a aproximação do Gabriel com o Johnny, a aproximação do Samuel com o Wagner, né? E essas aproximações que estão tendo, assim, do Felipe, que foi morar na Califórnia, com o Márcio, isso tudo tem muito a ver. Isso tudo tem muito a ver. Se fazer 10 pranchas e jogar para o atleta, esperando que ele saiba te entregar com números o que ele precisaria estar te entregando, é muito complicado. Então esse amparo, essa proximidade está trazendo grandes resultados. Então se o surfista brasileiro ele conseguir prestar atenção nisso, ele vai ter tudo, né? Ele tem tudo já. Ele não precisa de nada de fora. Então é isso que eu acho do mercado hoje, de kite, tanto de prancha quanto de kite. O de kite ainda ele é um pouco mais seleto pelo motivo do investimento das grandes marcas, né? Fica sobrando bastante pouco espaço para outros fabricantes. Só que para quem quer trabalhar o fino da coisa, aí tem gente para isso. É só saber procurar. Como a tecnologia tem impactado a indústria das pranchas de surf e kitesurf nos últimos anos? Quais são as inovações mais significativas que você observou? Mais ou menos isso, né? A tecnologia ela vem fazendo parte. Acredito que num futuro próximo as pranchas sejam feitas mais em um lugar só, de grandes prestadoras de serviço onde só sobre bons designers. Então aquele designer ele hoje constrói, ele cria conceito, ele inova, mas por trás dele vai ter uma grande fábrica seguindo o designer dele. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Acho que as laminações por indução, que seria a entrada de resina em uma parte, saída na outra, então isso também tende a evoluir bastante, né? Então eu acredito que essa inserção de tecnologia no equipamento, ela não vai acabar nunca. Ela não vai acabar nunca. Então o que vai, por isso que aqueles que queriam começar talvez a fazer prancha, que se foque bastante em design, seja um bom designer. É um desafio, né? É um desafio. Além do desenvolvimento de pranchas de kiteway, você está envolvido em algum outro projeto ou iniciativa relacionada ao surf ou esporte aquático? Não, por hora não. Por hora eu estou só mais focado nos meus atletas. Eu tenho 2 filhos, que um estão com 8, o Kaique 8, a Nicole 10. Já estão no surf também? Estão surfando direto. Acredito que a esperança é eles sempre, né? Porque eles vêm com um conceito bem diferente do que as pessoas trazem, né? Então eles sabem o que é importante e o que não é importante por uma prancha de surf. O que é bem difícil a pessoa saber o que é importante e o que não é importante. Às vezes uma cor ou um desenho é muito mais importante do que o projeto em si da prancha, né? Esse geralmente não é o perfil do meu cliente. Legal.
Totti, uma conversa maravilhosa, adoramos conversar, legal a tua experiência. Valeu. Veleja de kite nunca tentou. Cara, tem que Sim, de cara, kite agora. o Diego, ele tem que ir pro kite, eu faz sou- prancha de kite wave, pô. só quer saber de surfar, né? Não, amor, se sabe surfar, pra surfar nas ondas de kite rapidinho. O Diego fala, pô, você tem que ir pra Tem que ir lá, pra cara. lá, Eu falo, pô. cara, deve ser muito fácil, não quero não, bicho, quero não. Não, o kite Mas é ele um fala, lifestyle, maravilhoso, tem que aprender. Nossa, tá Não, e conectado fazer esses com o mundo do downwind que surf, eles fazem, nossa, eu acho isso o muito Dieguinho legal. monta os downwind aqui também. Sim, bem legal isso daí. Tem uma turma muito legal na São praia. horas de quilômetros, centenas de quilômetros, né, que o pessoal faz, Sim. e isso é muito legal. Uhum. Que a pessoa começa a entrar numa sinergia com o mar, com o vento, com a natureza, Exato. com a velocidade, você sente a prancha nos teus pés e o vento. A sensação de liberdade. Certo, eu vou pôr minhas crianças para fazer isso daí, com o Diego também, vou junto com ele, que eu quero Botar fazer os esses filhos no downwind. esporte. Meus filhos É. também velejam de kite também. Botar os filhos no esporte é um estilo de vida saudável, é Bem uma saudável, educação, né? exato. Eles Faz estão me parte esperando da para ir educação. surfar, eles querem, estão loucos para ir surfar, eles estão... Ai, que legal. Isso Que hora é que você bom. vai chegar aqui?